saúdo todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus pela vida de cada irmão, de cada internauta que está junto com a gente nesta manhã. Para nós iniciarmos mais uma escola bíblica dominical. Feliz ter aqui os nossos irmãos e felicidade também, a alegria de ter os nossos companheiros aqui, presbítero Silas, presbítero irmão José Baldassim. São pessoas aguerridas que não permitem que as limitações se zerem, Nós nos esforçamos para fazer o melhor para você que está na tua casa, não tem condição de sair, seja por um fator, seja por outro, mas você não vai ficar sem ser alimentado pela palavra de Deus. Ela continua viva, ela continua poderosa, ela continua eficaz, ela continua atuante. E graças a Deus, a Igreja Assembleia de Deus que chega, como tantas outras igrejas, tem se empenhado em fazer a obra de Deus. Terça-feira tem ensino, o círculo de oração está atuante, quinta-feira está aí na campanha Noite com Deus, sexta-feira o irmão Elcio está aí atuando também como se fosse o culto do lar, tem sido uma bênção. A mocidade também está sempre ativa aqui, fazendo a obra de Deus. Vamos ter aqui vários jovens cantando, tocando os instrumentos, pregando a palavra de Deus, e nós louvamos a vida de todos. Um grande abraço ao nosso pastor Antônio Ortiz, a irmã Luísa, os demais obreiros da igreja e tantos obreiros de outros lugares, Deus abençoe os irmãos que estão conosco, a Joana, a Sueli, a Gleice, o Tiago, a Liege, a Ju, a Vanilda, e outros que estão junto com a gente também. Deus abençoe você. Chama mais alguém, marca alguém aí, vem para cá para a gente interagir. Vamos lá para a nossa escola dominical. Quem tem a revista é a quinta lição, a lição Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Deus abençoe. Diácono Nelson, pastor Cláudio, só bênção está entrando aqui, Mano Luísa, Deus abençoe vocês todos para a gente estar junto aqui nesta manhã. Marque mais alguém aí, convite. Quinta lição, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Quem não tem a revista, o texto base é Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 10, que leu o presbítero irmão Silas aqui nesta manhã. Deixa eu dar um toque no retorno aqui. Quem tem a Bíblia aí, use ela aí, certo? Efésios 2, 1 a 10, falando sobre a libertação. Vai ser 3 tópicos nesta manhã, nessa lição. A primeira vai falar da nossa antiga natureza, depois como fomos vivificados, e terceiro vamos falar sobre a salvação não vem pelas obras. A lição passada pegou a oração do apóstolo Paulo, dizendo que ele pedia a Deus para que Deus desse aos crentes de Efésios o espírito de sabedoria, de revelação, e espírito de conhecimento, para que a mente deles abrisse para entender as riquezas que estão em Cristo. Porque nós vemos tantas pessoas passando por dificuldade, até mesmo enganar, fazendo tanta coisa, e todas as riquezas já estão em Cristo. Quem tem Cristo tem tudo que você necessita. E nessa lição de hoje ele vai falar como você foi salvo, como que você foi transformado, e isso não depende de você, é a graça maravilhosa de Deus. Ela tem o poder de libertar qualquer pecador, e nós possamos, através dessa graça, então, atender o chamado divino e fazer aquilo que agrada ao Senhor, desfrutar de uma nova vida. E a evidência que existe nisso é as pessoas que já aceitaram a fé, que percebeu o chamado de Deus e hoje trilham uma vida diferente. Então é interessante que o texto aqui fala
inclusive, que nós andávamos antigamente na vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Eu te pergunto essa manhã, quantos pensamentos passam pela tua cabeça durante o dia? Inúmeros pensamentos, mas pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus que habita a tua vida, você pode discernir: este eu faço, aquele eu não quero. Você tem poder de resistir àquilo que é ruim e praticar aquilo que agrada a Deus. Vamos lá para o nosso comentário. A introdução diz o seguinte: a presente sessão da epístola, quer dizer, o capítulo 2 de 1 a 10, aos Efésios, apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Aleluia! E aqui eu quero fazer um paralelo rapidinho. Esse processo de libertação, nós vamos pegar aqui como paralelo de ilustração a própria Bíblia, quando ela diz o seguinte: quando Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito, era algo semelhante. Aquele povo estava lá por aproximadamente 430 anos sofrendo, não merecia sair de lá, mas Deus enviou um Salvador. Deus enviou um homem lá para retirá-los de lá, para passar por um período no deserto e desfrutar de uma nova vida. Desfrutar de uma vida. E o seguinte: antes daquele povo que saiu do Egito, passou pelo deserto do Sinai, foi batizado no Rio Jordão para entrar na terra prometida. Moisés falou para eles: vocês vão entrar numa terra em que tem plantações que vocês não plantaram. Quer dizer, vocês não merecem, mas está pronta para vocês desfrutarem. Lá tem casa. Epa, o céu também tem casa. O céu também tem alimento. Que nós não fizemos nada para estar lá ou para ir para lá, mas Deus, pelo seu muito amor, nos resgatou da vã maneira de viver. Nós estamos num período de caminhada ainda, mas vamos entrar no céu de glória. O que Paulo está falando para os Efésios aqui é algo semelhante. Todos nós estávamos encerrados no pecado, mas a graça maravilhosa, baseada no grande e imenso amor de Deus, nos dá essa oportunidade de sair do Egito, sair do sistema mundano, do poder do pecado, ser liberto dele para uma nova vida. Primeiro tópico é o seguinte: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Diz o seguinte, no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Essa era a condição do ser humano, e ainda é essa a condição do ser humano que ainda não tem Jesus na sua vida, precisa de libertação. É tão interessante, é que fala mortos em ofensas e pecados. Há ensinador que classifica ofensas como pecados individuais. O apóstolo Paulo classifica aqui, mortos em ofensas e pecados. Ofensa, para alguns estudiosos, é um pecado individual. Cada um tem os seus pecados, aquilo que ofende a Deus, a sua santidade, a sua grandeza, a sua glória, o seu favor. E pecados é geral. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Essa era a nossa situação. E o que significa mortos aqui? Olha, aqui é muito importante esse texto e esse termo usado aqui, porque esse morto aqui não é morto físico. Esse morto aqui é morto espiritual. Porque alguns falam assim: mas pode um morto enxergar? Pode um morto ouvir? Esse morto que se refere a esse texto não é um morto físico, não é um morto que não enxerga. Está vivo, mas espiritualmente está morto. Espiritualmente está morto. E isso é tão interessante, meu querido. Se você pegar a tua Bíblia aí,
Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos de número 5 e 6, eu vou ler para você. Como pode uma pessoa estar viva e estar morta? Eu vou ler para você. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo 5, 5 e 6, a respeito das viúvas. E ele vai dizer o seguinte: ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada em Deus e persevera de dia e de noite em rogos e orações, mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Vivendo, está morta. Está viva fisicamente, mas está morta espiritualmente pela prática que vive. Então é natural e é possível alguém estar vivo fisicamente, mas estar morto espiritualmente. Todo aquele que ainda não está em Cristo Jesus, que não tem Cristo Jesus como seu Salvador, ele está morto em ofensas e pecados. Primeira parte, nossa condição anterior. Por que Paulo vai falar disso daqui? Para a pessoa perceber o tamanho do poder de Deus. Tem gente que acha que o poder de Deus, irmãos, um cego vira verde, passar a ver, um coxo andar, sabe? E essas coisas, tudo isso é demonstração do poder de Deus? Com certeza. Tudo isso é manifestação do poder de Deus. Mas o Novo Testamento não encara isso como poder, como se fosse o supremo poder de Deus. O supremo poder de Deus, irmãos, está relacionado à ressurreição. Esse é o poder que o Novo Testamento apresenta como o mais alto nível. E aqui o apóstolo Paulo está ensinando por quê? Está falando para os Efésios o seguinte: você conhece o poder de Deus quando ele consegue tirar uma pessoa que está morta em pecados e ofensas, ele morre para o mundo e nasce para Deus. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Este é o verdadeiro poder de Deus, o poder de ressuscitar uma pessoa que, mesmo estando viva, estava morta espiritualmente. Não existe nada comparado a isso. E quando você lê o Novo Testamento, o grande poder que toda a igreja esperava era o daqueles que morreram em Cristo ressuscitassem. E é disso que Deus fala no Novo Testamento. E o apóstolo Paulo também fala nas cartas, dizendo: ninguém seja ignorante a respeito dos que dormem, porque eles ressuscitarão primeiro, porque Cristo é a primícia dos mortos. Por isso ele ressuscitou dos mortos, para ser o primeiro e mostrar para nós que esse poder existe. E assim como o poder de Deus atuou na vida do Cristo, também vai se manifestar na vida daquele que crê em Jesus. Vamos lá, primeira condição, nossa condição anterior: e nos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo, a palavra ofensa do grego, paratoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. A pessoa erra continuamente. O termo para pecado é armatia, e o qual descreve como aquele que erra o alvo. Vamos parar aqui. Por quê? Qual que era o alvo do ser humano então? Alvo, é fazer o que é certo. Deus não nos criou para a ira, Deus não nos criou para o pecado. Deus criou o ser humano para adorá-lo e glorificar, para amar a Deus. É para isso. Quando o ser humano deixa de praticar isso, ele é o alvo. Deus nos fez para fazer aquilo que era reto, segundo a sua vontade. Mas o pecado entrou no ser humano, desde o pecado original. E a nossa tendência desde pequena é praticar o que é errado. Isso é errar o alvo. E aí é o seguinte, meu irmão, eu vou propor para você alguns pensamentos. Isso é meu, tá? Isso é meu. Por que o ser humano ele nasce, né? O próprio rei Davi falou assim: eu já nasci em pecado. Grande pecado eu fui formado. Porque é o seguinte, analise uma criança. A criança, até uma certa idade, ela vive o período da inocência, né? Ela não
tem base de muita coisa. Quando ela adquire a consciência, ela começa a discernir uma coisa da outra. E a criança, meu querido, nas suas primeiras infâncias, nos primeiros fases, você percebe que às vezes ele consegue ser maldoso com a outra criança. Ele consegue ser maldoso assim, não deliberadamente, ele não planejou aquilo lá, mas ele olha para uma criança e fala: se a criança é mais fortinha, ele fala: ó o gordinho, ó o baixinho, e olha, ele tem dificuldade de elogiar a outra criança, não é? Mais de dar uma risada, de brincar ali, não é intencional aquela coisa maligna, planejada. Não está desclassificando a criança, ele está classificando ela numa brincadeira. Lá naquela criança já existe uma tendência. Então a questão não é só social. Se ele viver lá no meio do povo mau, claro que a sociedade tem um peso em cima, mas não é só o peso, o espírito dele já tem uma tendência. Por quê, meu querido? Porque ele foi formado em pecado. Como que uma criança é formada em pecado? Porque os pais dele já são, meu querido. Tem gente que fala assim: nós somos filhos, imagem e semelhança de Deus. Eu vou dizer para você que já não somos mais. Já não somos mais. Nós somos imagem e semelhança de Adão. De Adão. Deus fez Adão e Eva perfeitos. Perfeitos. Ele sim era a imagem de Deus, na sua perfeição. Mas quando o homem e a mulher pecam, meu querido, ele perde essa condição. E você pode ler a Bíblia toda, que dali para cá a humanidade sofre. A humanidade erra o alvo, como diz o texto aqui, ofensas. O ser humano sempre pisa em falso. Ele está caminhando, erra. Caminhando, erra. É disso que o texto está falando, da nossa velha maneira de viver. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. Todo aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus está morto, diagnosticado pela palavra de Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado e que inevitavelmente separa o homem de Deus. Isso aqui é muito interessante. Conceito de morte moral e espiritual. Porque é o seguinte, presta atenção comigo. Escola Dominical, irmãos, tem essa liberdade. Quem está conosco aqui no nosso Facebook, pode comentar. Se tem uma dúvida, escreva aí que a gente vai procurar esclarecer. Veja bem, morte moral. Hoje diminuiu um pouquinho a questão do som alto, deu uma melhoradinha, mas dificilmente você iria numa festa e não teria 3 elementos lá: som alto, bebedeira e uma alegria que você não conseguia ver em outro lugar. Festa para o mundo, regada a muita bebida, regada a muito som alto e uma música, olha lá, você está entendendo? A letra dessa música, e muita liberdade imoral. E o seguinte, veja bem, todo carinho, você analisa certas músicas, letras de músicas, ela é totalmente imoral, e a pessoa se gaba de fazer aquilo ali, e aquilo ali faz sucesso, vende igual água, ou muito mais do que água, vende igual coca, não é? Veja bem, e acha que está certo. O som alto, não interessa estar perturbando o outro. Essa música fala de libertinagem, essa música fala de uma pessoa que se separou, essa música fala de alguém que está chorando por causa de alguém que foi embora, está cantando a tragédia, está cantando a desgraça, e mesmo assim ela faz sucesso. Essa festa é regada a muita bebida alcoólica, e as pessoas saem dali com seus carros, muitas vezes batem esse carro, morre, mata uma pessoa inocente através
dessa bebedeira e gaba que ele bebeu muito. Se você for lá na festa, eu fui na festa, e daí, rapaz, bebemos até cair. O que é isso? Isso é a situação de uma pessoa que está morta espiritualmente e ainda não tem o Cristo, porque aonde Cristo chega para estabelecer uma nova vida, essas coisas desaparecem. Você não vai encontrar uma pessoa que aceitou a Jesus, aceitou a fé, já anda em novidade de vida com esse tipo de comportamento. E ninguém chegou nela e obrigou ela a mudar, falar, você faz ou você vai preso. Não. O Espírito de Deus e a palavra do Senhor vai lavando ele, vai retirando da natureza dele aquilo que não presta, e ele vai se convencendo espiritualmente e naturalmente que aquilo já não convém. Ele já tem vergonha daquilo que ele praticava, não pratica mais, porque ele não quer mais errar no alvo, ele quer acertar, ele quer agradar o seu Deus. E é tão interessante que aquele que está desviado, está morto de Deus, que Isaías 59 diz o seguinte: olha, a mão de Deus não está encolhida de maneira que não possa te abençoar, nem os ouvidos de Deus estão agravados de maneira que não possa te ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre o vós e o vosso Deus. Amém? Vamos à frente. Tal qual o corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Essa pessoa que está escravizada pelo pecado, meu querido, eu vou dizer para você. Você já viu aquela situação em que uma pessoa chegou um dia, ele bebeu muito, fez coisas reprovadas socialmente, e ele chegou na casa dele, vamos supor que seja um homem. O homem foi lá numa festa, bebeu demais, passou mal, chegou em casa, fez aquele pampeiro, a mulher está lá, trabalhou o dia inteiro, zelou das crianças, ele chega lá jogando as panelas para cima, ou algo semelhante, e daí, Deus abençoe a Rosimar, Deus abençoe o Diácono Sebastião, Deus abençoe o Orlando, que estão com a gente, o Carlos Pulga está junto com a gente. Veja bem, chega lá, no outro dia saiu daquela situação, a mulher chega e fala assim: rapaz, que papel bonito que você fez ontem. Ficou o dia inteiro fora de casa, chegou bêbado, jogou tudo das panelas, teus filhos pequenos estavam aí chorando com medo de você. Que coisa feia, rapaz. Os vizinhos tudo vendo a situação que você faz, ele passa uma vergonha na hora. Presta atenção nessa situação. Existem muitas outras situações que a gente podia criar aqui para ilustrar. E essa pessoa, diante da vergonha que ele passa, ali dos filhos, que com medo ele recuperou um pouquinho da sanidade mental, ele fala: vou parar de beber, vou parar de fazer isso, isso aí não presta. Isso acontece na droga também, né? O camarada é chapado, ele passa uma vergonha, ele fala: vou parar com essas coisas aí, não quero mais. Só que no outro dia ele está lá de volta, e passa um final de semana, ele está lá de volta, ele deseja sair, mas não consegue sair. Por quê? Porque ele está morto espiritualmente. Nós vamos ver aqui, não, a grandeza do amor de Deus e o grande poder de Deus através do Evangelho. A igreja, os crentes, eles precisam enxergar essas coisas, o poder do Evangelho. O Evangelho é que vai fazer esse homem mudar de vida. O Evangelho é a única literatura, é a única palavra que tem a capacidade de tocar no morto. No morto. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Quando nós lemos João capítulo 1, versículo 1, o que nós encontramos? Vamos ler só um trechinho aqui rapidinho. João, o Evangelho que escreveu João, só para você ter ideia do verbo. O que é o verbo? João 1 e 1 em diante, assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas,
e as trevas não compreenderam. Ele tornou-se carne e habitou entre nós. Quando você prega o Evangelho, quando você fala de Deus para a pessoa, você está falando da única coisa que pode mudar a vida dele. E nós vamos entender isso, porque o homem não merecia. O homem não merecia a salvação. Mas a graça de Deus, o seu muito amor, essa graça torna o ouvido do pecador ter capacidade de ouvi-lo e atendê-lo. Por isso a necessidade de pregar. Vamos à frente para nós não nos alongarmos demais. O texto, o segundo ponto é o seguinte: nossas ofensas e pecados. A má conduta em que no outro tempo andastes é descrita por Paulo por meio de uma metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. 2:1. Andaste segundo o curso deste mundo. Presta atenção nisso daqui. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Isso aqui é muito importante. O costume, veja bem, o mundo criou-se o primeiro homem, foi se multiplicando, formaram-se as sociedades, e as sociedades têm costumes, né? Nós estamos aqui, eu vou brincar aqui, ó. Nós estamos aqui e o Ciro está aqui e ele trouxe a cuia de chimarrão. O chimarrão é um costume, é ou não é? Eu não sei aonde que o senhor adquiriu isso, mas isso não nasceu do senhor. Isso ninguém é obrigado. Não existe um médico que chega e fala assim: você é obrigado a tomar chimarrão, o outro é obrigado a tomar café. Não, é um costume que nós adotamos, está lá na sociedade. Agora aqui ele está falando o seguinte: vamos mexer nos costumes antigos? Vamos. Costumes antigos. Lameque foi o primeiro homem a casar-se com duas mulheres. Deus mandou casar com duas mulheres? Não. Ele fez uma Eva para uma não. Mas a sociedade se alongou de Deus e começou a praticar outras coisas, e na prática cotidiana, deliberadamente, repetidamente, se tornou um costume. Você imagina a primeira pessoa que foi fumar um cigarro. Quem inventou esse bicho? Quem inventou esse ato? O cara que ia lá falou: não, mas o cara andava no meio do mato para desmatar, o cara ia pescar, muito pernilongo, muito mosquito, então ele inventou um trem para aquela fumaça e para aquele cheiro, para aquele fedor tocar aquele vigilante, mas não incorporou. Aquela medida de tentar se livrar de uma coisa, mas entrou na vida dele e não sai mais. O que é isso? Isso é um má costume. Os costumes praticados, isso aqui é coisa leve, ó. Se você gosta de casar com 1, 2, 3 para 10 mulheres, você vai no Oriente Médio, se o cara tiver dinheiro, ele está sossegado, certo? No Oriente Médio, se o cara tiver dinheiro, ele pode casar. No Brasil não pode, mas o cara vive do mesmo jeito. Aqui não precisa nem ter dinheiro, é costume. E o camarada se gaba dessa situação, e às vezes as mulheres que estão ligadas a esse camarada se gabam de pertencer a ele também. Isso no meio do mundo, irmão, é vantagem. O cara que faz isso, ele é grande, ele é o bacana, não é assim? O mundo, o cristão, ele anda na contramão do mundo, na contramão. O fluxo está para baixo, está andando para cima. Ele olha para aqui e fala assim: eu não posso viver dessa maneira. E aquele que está lá vivendo dessa maneira, quando ele ouve o Evangelho, a palavra de Deus, e entra no coração dele, ele sai de lá, muda a vida, anda em contrário. Por isso que a Bíblia fala assim: converter é sair daquela condição e andar ao contrário, certo? E olhar para trás e falar: rapaz, o que eu praticava era muito triste. E não pode, irmão, querer relativizar. Você está na igreja e fala o seguinte: olha, mas lá no mundo faz, querido, você não é do mundo, você veio do mundo, você não pode voltar para lá.
E para aquele que voltar, Carlos, o que a Bíblia diz? Eu vou dizer coisas pesadas para você, mas está escrito. Você pode pesquisar na Bíblia Sagrada, você vai encontrar. A Bíblia diz que aquele que um dia experimentou a graça de Deus, que é o favor imerecido, é o poder de Deus, e retorna à velha prática, a Bíblia diz, Apocalipse está escrito, mesmo João vai dizer, é semelhante ao cão que voltou ao seu vômito. É coisa nojenta, mas é da natureza do cachorro. É semelhante ao cão que volta ao seu vômito, e é semelhante à porca que voltou ao espojador. É da natureza do porco viver no meio da lama. Por quê? Porque a natureza dele não mudou. Por isso que o ser humano ele precisa morrer para o mundo, para ressuscitar para Cristo. Paulo aqui está falando, olha, vocês foram libertos do poder do pecado para viver uma nova vida. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus já é uma nova criatura. Uma nova criatura. E isso só é possível através da palavra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é que regenera o ser humano. Não existe nada. Eu vou dizer para você o poder da palavra. Vou falar só um pouquinho das coisas aqui. Eu sei que eu me delongo, mas são coisas importantes. Por isso, meu querido, não adianta, vira a igreja. Quantas pessoas vão à igreja? Muitas pessoas vão à igreja. Quantas pessoas nasceram de novo? Nós já não podemos falar. Não conseguimos falar. Então, meu querido, quando a pessoa tem uma experiência com Deus, claro que ele vai à igreja, porque a igreja é lugar de adorar a Deus, servir a Deus, de aprender da palavra do Senhor. Mas a diferença está naquilo que a palavra gera em mim. Só você sabe o que a palavra de Deus gera em você. Você sabe os seus pensamentos. Pensa aí, o que você pensa o dia inteiro? Passa muita bobagem? Claro que passa. Da tua passa também? Claro que passa. Só que eu penso nos meus pensamentos. Paulo, tem que abandonar isso aqui. Isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui não presta. Isso aqui não. O ramo fora. Eu não pratico. Por quê? Porque se eu der lado aqui, se eu der lado aos meus pensamentos e começar a obedecer a eles, eu volto a praticar aquilo que o mundo pratica e com facilidade. Porque lá no mundo, aquele pensamento é natural, lá é bom. Lá você é considerado. Por isso, Paulo está falando, antes vocês andavam segundo o curso deste mundo. Vamos à frente, tem um ponto interessante aqui. Segundo, 2.2. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Isso aqui é muito interessante. Uma alusão a Satanás que exerce autoridade. Presta atenção nisso aqui. Exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Agora vamos falar um negócio aqui. O diabo, ele tem um poder de influência no mundo do mal tão grande. Ele fala assim, indica que os agentes malignos. Quem são os agentes malignos? Eu vou classificar alguns aqui. Nós estamos numa escola, e por mais que ela seja transmitida, nós estamos numa escola bíblica, e eu quero ter uma certa liberdade para falar com você. A música, os artistas mundanos, o poder que esse camarada exerce sobre a vida da sociedade é enorme. Presta atenção comigo, com carinho. Um professor, por mais que desempenhe um papel muito importante na escola, seja um ótimo professor, ele não é muito querido, não, porque ele exige, ele cobra, ele ensina. Lá na frente a criança vai entender, falar, rapaz, se não fosse, ele era chato, ele era bravo, ele cobrava. Na época eu não entendia, não. Hoje eu entendo que era muito importante para mim, mas não gostava, não.
Agora pega um cantor, pega um artista. A criança de 3 anos de idade está cantando a música daquele camarada, está dançando, está imitando tudo que aquele camarada faz. Essa criança parte para o filme e vê o artista matar o outro com muita facilidade, e parece que a vida daquele que morre não vale nada, não vale nada. Ele pega as práticas de uma novela, de um filme, de uma série, que hoje em dia comanda aí as séries o tempo do povo, e ele começa a louvar. Eu quero falar aqui, de uma série, com todo carinho com você, faz muito sucesso, La Casa de Papel. La Casa de Papel. O que a La Casa de Papel é? La Casa de Papel é o louvor dos ladrões. Os ladrões são exaltados. O ladrão vence a polícia, vence o Estado, e eles estão certos. Eles estão certos. E as pessoas choram quando aquele camarada se dá mal. Quem está por trás daquilo ali? Um professor do mal, meu querido. O que aquele professor do mal é? Ele é um agente de Satanás. Por isso, quando as universidades hoje em dia, e grande parte do ensino, tem pessoas que têm uma crença diferente. Presta atenção comigo, o Estado é laico, mas a pessoa não. O Estado é só um órgão de organização da sociedade, mas a pessoa, o agente do Estado, ele não é laico, ele é uma pessoa que tem suas crenças e seus costumes. E eu vou dizer para você, as potestades malignas estão em lugar estratégico. Situar para você, está no prefeito que não serve a Deus, está no reitor de universidade, está em lugares de autoridade, e essas pessoas tentam de toda maneira barrar as pessoas de encontrar a Deus. Ela trata você muito bem, muito carinho, com muita educação, como se deve, como civilizado, mas mexe com o pecado para você ver, mexe com o mal para você ver que arena do leão você vai entrar. João Batista vivia muito bem, meu querido, muito bem, no tempo romano, na época dele. Mas quando ele falou para aquele homem que não é lícito possuir a mulher do teu irmão, o que aquela mulher fez, meu querido? Foi lá nele e falou o seguinte, dançou ela e a filha dela, o cara estava mamado na cachaça, no vinho, falou para ela, você pediu, o que você quiser eu te dou, até metade do teu reino eu te dou. O que ela pediu? Cabeça do João Batista. Então ele gosta muito de você, ele tem muito carinho por você, até o dia que você mexer no calcanhar de Aquiles. O dia que você cutucar, nós arrumamos um inimigo, querido, para sempre. As potestades do ar estão em todos os lugares, e os agentes do mal também. Por isso a igreja tem que denunciar, ela tem que enxergar aquele discernimento e falar: isso não presta para você, isso não é bom para você. Se você permanecer aí, isso vai trazer prejuízo espiritual para a tua vida. A igreja é uma das poucas agências, se não a única agência de Deus na face da terra que faz frente ao diabo e ao sistema dele. Se nós não prestar atenção, nós entramos nele. Porque o diabo é como diz aquele conhecido, ele vem com um sapatinho de algodão, não faz barulho, senta e espera com muita paciência uma oportunidade para ele. Ele precisa de uma só para fazer um prejuízo que a gente não tem ideia do que pode fazer. 2.3: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos, a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar
para a adoção de filhos, meu querido. Quero dizer para você que nós andávamos nessa maneira de viver, mas graças a Deus Ele nos salvou. O que estava predestinado? Onde nós fomos eleitos? Fomos eleitos em Cristo. Em Cristo. Isso antes da fundação do mundo. Quando Deus viu o povo todo dele decaído, Ele falou assim: você vai à terra e você vai salvar. Todo aquele que crer em você é igreja, está eleita nele, eleita em Cristo. E quem está em Cristo está predestinado. Ao que você está predestinado? A vida eterna. A vida eterna. Não tem como estar em Cristo e não ter a vida eterna. E não tem como as bênçãos de Deus não chegar na tua vida. Esqueça, isso é bobagem. Quem está em Cristo, as bênçãos do Cristo estão em você. Primeira bênção do Cristo, o perdão. A primeira bênção do Cristo é o perdão dos teus pecados. Você está justificado perante Deus. Diante de Deus você é santo e justo. E justo. Depois vem a adoção. Você se torna filho. Você é filho, você é co-herdeiro de Cristo. Você vai habitar na glória com Cristo. Depois você vai receber galardão. Outra coisa, o Espírito de Deus mora em você. Você e eu só vencemos o mundo porque o Espírito de Deus habita em nós. O ser humano em si não tem força para vencer o sistema mundano. É só o Espírito de Deus nos capacitando para viver uma vida nova. Vou dizer para você: o Espírito Santo não pega você pelo cabelo e fala: você não pode fazer, você não pode fazer, você não vai fazer. Não. O Espírito de Deus fala dentro de você: isso não serve para você. Você lembra daquele texto da Bíblia que diz que sair no convênio? Mas o Espírito Santo não te carrega, não. Você está entendendo? Ele te dá a capacidade. O Espírito de Deus, a libertação do poder do pecado, te dá a liberdade de praticar aquilo que agrada a Deus. E tudo isso faz parte das riquezas que estão em Cristo Jesus. Porque aquele que é filho da ira não se inclina para as coisas, nem a ouvir. Você já viu uma pessoa que não serve a Cristo ler a Bíblia? Se ele ler a Bíblia, ele lê como uma literatura comum, como se fosse um livro de receita, como se fosse um jornal. Ele precisa pesquisar para desmoralizar a Bíblia, ele precisa pesquisar para dizer: lá no livro dos crentes está escrito isso. Mas ele não lê a Bíblia como se fosse um manual de vida, orientação e fonte de vida para ele. Ou a pessoa até tem uma Bíblia, mas ela está aberta no Salmo 23, no Salmo 91, e lá não sai. Você tem Bíblia? Tem. Para que você tem Bíblia? É um ornamento aqui bonito, que eu coloquei aqui na entrada, na cabeceira da minha cama. Mas se pratica, você lê, é tão interessante isso aí, não? Porque quando o Espírito de Deus vai morar na tua vida, você começa a entender a Bíblia. Nasce em você um desejo de aprender sobre a palavra de Deus. E daqui a um pouco você não só tem interesse em aprender, mas você tem interesse de praticar e de falar para os outros. Quem faz isso? O Espírito de Deus que habita a vida do crente. Vamos para o segundo tópico: vivificados pela graça. Muito importante isso aqui. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Alcançamos, primeiro ponto, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira,
Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede de seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Isso é muito interessante. Misericórdia. E aqui eu lembro da nossa professora Mãe Isabel: misericórdia vem da miséria. Miséria. O camarada está em extrema miséria, e Deus, irmãos, é benevolente. Deus é benévolo, Deus é benigno. O que quer dizer isso? É uma pessoa que vai ajudar o outro, sabendo que o outro não tem condição de fazer nada para você. Não é trocar favor. Vou ajudar uma pessoa porque ela pode me ajudar, não. Eu vou ajudar aquele miserável para tirar ele daquela terrível condição que ele está. Com todo carinho, é semelhante àquela pessoa que tem condição e passa por um lugar e verá uma pessoa que vive como um mendigo, não tem mais casa, não tem família, ele vive abandonado, ele vive a morte. O que ele faz? Ele vai lá, conversa com essa pessoa, fala o seguinte: ó, você quer sair desse lugar? Você quer sair dessa condição? Você quer mudar de vida? Quer. Então é o seguinte: ó, eu tenho uma casa para você morar, lá tem chuveiro, lá tem alimento, lá tem isso, lá tem aquilo outro. Você quer ir para lá? Quer. Então vamos para lá. Esse é um ato de misericórdia. E aonde essa misericórdia está plantada? No grande amor de Deus. Aqui fala, ó, do magnetismo, da magnitude, da altura que está. E não só isso, mas o amor de Deus atrai. Magnitude. Fala desse poder de atração que tem o grande amor de Deus que está sobre nossas vidas, meu amado irmão. Que tem isso sobre a vida daquele que é pecador e muda a nossa vida. Vamos para o segundo ponto. Vivificados por sua graça. Está escrito. Descrevendo as dádivas divinas concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que éramos merecedores, não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Esta frase quer dizer que nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Isso aqui é muito interessante, nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum, tudo foi efetivado por meio da sua graça e favor imerecido. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque você vai ler o que é a palavra vivificado. É importante você conhecer essas palavras. Vivificado é uma pessoa que antigamente teve vida, mas não tem mais. Então chegou alguém e tornou a dar vida ao morto, certo? O ser humano, ele está apenas vivo fisicamente por um período de tempo. Todo ser humano, irmãos, ele é eterno. Todo ser humano. Só que quando nós falamos assim em eternidade, tem duas eternidades. Uma eternidade com Deus e uma eternidade no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte. Segunda morte. Veja bem. Então aquele que está sem Cristo, ele está morto moralmente e espiritualmente. Cristo nos vivificou, ele chega na pessoa e dá vida espiritual para ele. É isso. E como que acontece isso? A graça, o favor de Deus. Deus quer, através de Cristo, dar vida a todo ser humano, para que ele viva para Deus e por fim viva a eternidade com Deus no céu, que Deus preparou para nós. É essa a vontade de Deus. É chegar no morto e dizer: você quer viver novamente? É tão interessante isso.
Sabe por quê? Porque Jesus propôs muitas coisas, não é interessante? Jesus chegou para o cego e perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego imediatamente falou: eu quero ver, Senhor, eu quero ver. Não é esse o desejo? Agora Deus chega para o ser humano e diz: o que você, eu quero te dar vida novamente, vida espiritual, você quer? Não. Eu quero um carro novo, eu quero uma casa boa, eu quero um emprego bom. Ele não quer viver, não, meu querido. Ele não quer viver com Deus. Você quer escapar do inferno? Você quer escapar do lago de fogo e enxofre? Não. Você quer viver com Deus? Não. Você quer mudar de vida? Você quer deixar essa imoralidade? Você quer deixar essa bebedeira? Você quer deixar a droga? Você quer deixar essa vida triste? Não. Está confortável, tá bom, mas não sabe que dentro disso está morto. Mas o favor divino Ele quer. E a humanidade, ela anda por aí. A igreja, ela não pode se limitar por isso. Não é porque o pecador não quer que a igreja vai deixar de pregar. E pregar a verdade, e pregar o resgate, e pregar a salvação, e pregar o arrependimento. Tem gente que acha que a mensagem bíblica ela é muito dura. Duro é estar perdido sem saber que está perdido, continuar enganado. Não, meu amado, aleluia. Vamos para frente. Tudo isso é a graça divina que opera na vida de quem crê. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo, ainda destaca o poder de Deus. Presta atenção nisso aqui, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E eu vou parar um pouquinho aqui para nós meditar num assunto. O batismo em água, o batismo cristão, o batismo de João Batista. Por que João veio batizando? Para simbolizar a morte, morrer para o mundo, viver para Cristo. É chamada confissão pública, certo? A Bíblia diz: ide pregar o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Pode alguém ser salvo sem batizado? Não pode. Claro que pode. Quem que pode? Uma pessoa que está acamada, ele está lá na casa dele, sem uma situação muito difícil, muito delicada. Vai alguém lá, prega o Evangelho para ele, ele aceita a fé, ele serve a Deus, só que ele não tem condição de ir lá no rio, numa piscina. Tem gente que tem tanta vontade de ser batizado, ele compreende essa necessidade, que eles batizam eu no chuveiro. E eu vou falar para você, eu José Carlos, eu não tenho nada contra, não. Você não tem condição de remover a pessoa? Você está entendendo? Tem gente que deseja tanto ser batizado, e a condição física dele é tão débil que ele não tem condição de remover. Eles vão lá. Já vi, fala muito isso aí. Leva lá no chuveiro, abre o chuveiro nele. O senhor está batizado, né? O senhor está lavado, não pela água, mas pelo sangue de Jesus. O senhor não, porque ele deseja demais. Outros vão lá e colocam uma banheira para ele, para deitar naquela água e tirar de lá. Mas a pessoa que é saudável, é sadia, ele precisa desejar o batismo, porque o batismo é essa mudança. Olha aqui: nos ressuscitou juntamente com Ele, quando Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Todo aquele que crê em Cristo está morto para o pecado, está morto para o mundo, está morto para as concupiscências, e viveu novamente para viver exclusivamente com Deus. Você sabe o que é isso? Que poder tem o batismo, simbolicamente e espiritualmente? Jesus, depois de ser batizado, viveu na terra 40 dias, meu querido, e foi viver com Deus para sempre. Jesus só vai voltar na terra por duas oportunidades, só duas. Ele vai vir nas nuvens, não vai descer aqui embaixo, nas nuvens, para buscar a igreja, e ele vai vir salvar os judeus e reinar um milênio só.
aqui embaixo não tem mais nada, porque ele vai viver para sempre com o seu Pai, e nós também, enquanto vivemos aqui, vivemos para agradá-lo, para louvá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo. Mas o fim da nossa história não é aqui, a nossa história termina lá e termina para sempre. Porque ter vida, irmãos, o termo espiritual de ter vida é estar unido com o doador da vida. Por que o inferno, o lago de fogo e enxofre é considerado a segunda morte? Porque é a separação definitiva de Deus. Nunca mais Deus vai fazer nada por aqueles que vão morar no inferno e no lago de fogo e nada. Por isso que é considerado a segunda morte. Não vai ter mais oportunidade. Quem tem vida é aquele que vive para Deus. O Cristo chegou a falar o seguinte, ó: se você morrer tentando lhe servir, a morte não te alcançará, você terá vida. Mas aquele que procurar salvar a vida por si mesmo, esse perdê-la. Não tem como eu reter a vida, não tem como eu impedir a morte. Amém? Vamos à frente. O texto diz o seguinte: observe que a palavra juntamente, ressurreição, indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados a Cristo, por Cristo. Quais foram os benefícios? Ressurreição, vida eterna e galardão do céu. Guarde isso no teu coração. Você que é ressuscitado, você que nasceu em Cristo, você vai ressuscitar no dia da vida de Cristo, que nós partimos antes. Você já tem a vida eterna e você vai ter o galardão. E aqui eu vou tocar bem rapidinho nessa situação. Quando o mundo viver aqui, tribulação, a grande tribulação, você vai estar no céu, nas bodas do Cordeiro, vai estar recebendo a premiação de tudo aquilo que você fez por amor a Deus. É tão interessante que a Bíblia diz: se você der um copo de água a uma pessoa, tendo ele como profeta, ainda que ele não seja, tendo ele como profeta, receberás o galardão de profeta. Só para você ter uma ideia do que é fazer para Deus. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele era consciente dessas coisas. Ele fala assim: eu corro para o prêmio que me está proposto, a recompensa que lhe será dada. Nada impedia o apóstolo de cumprir a sua missão. Vamos terminando esse segundo tópico. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus a favor e o favor divino e merecido é dado para aquele que foi vivificado por Cristo. Vamos correndo para nós e fechando a nossa lição. Parte 3, tópico 3: obras. A salvação não vem das obras. Em Efésios 2, 8 e 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve dever praticar as boas obras. O Antigo Testamento já trazia o seguinte para nós: deixai o mal e praticai o bem. Então não basta sair do meio do mundo, você precisa andar para a luz. Primeiro ponto: graça no meio de salvação. A salvação inclui o pacote, a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. A salvação traz isso aí para nós, libertação da morte. A morte já não tem poder mais sobre a tua vida. Ele tira você da escravidão do pecado. Você consegue praticar ele só se você quiser, você não é obrigado por ele. E você é livre da destruição, da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 1 e 7. 2, 1 e 7. Portanto, a salvação é o que? É o livramento do poder da maldição do pecado e da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus.
uma bênção concedida a favor de todos que recebem Cristo como seu Salvador. É isso que a graça traz por meio da salvação. Você tem liberdade. É tão interessante, gente. Nós vamos àqueles que são libertos. Jesus andando com os discípulos falou o seguinte: não vou estar com vocês para sempre. Isso e aquilo. Os discípulos queriam aprender dele. Ele falou: Senhor, nos ensine a orar. Os camaradas eram interessados. Quem é de Deus, ele gosta das coisas de Deus, ele quer saber mais. E os apóstolos perguntaram para Jesus: Jesus, nos ensine a orar. Nós não sabemos orar. Não está certo. Então vou deixar um rascunho aqui para você prestar atenção. E a primeira coisa que Jesus apresenta é Deus como Pai. Deus como Pai. Deus não é um Senhor que tem o rosto carrancudo, sentado na cadeira, num trono de mau humor. Tem gente que tem essa imagem de Deus na cabeça. Um Deus que, se eu der uma olhada torta aqui, ele vai olhar para mim mais torto ainda. Quando eu olhar para ele, ele vai olhar bravo para mim. Não, meu querido. Jesus nos ensinou: se você está em Cristo, a tua comunhão com Deus é de um filho para o Pai. Para o Pai. A imagem que Jesus nos ensinou é essa: de um Pai piedoso, que deseja que você viva perto dele, não um dia, 2 dias, 3 dias, a vida toda. Você vai ver o salmista dizendo, o Salmo 23, né? E por fim, o meu desejo é morar na casa do Senhor por longos dias. Outra tradução diz assim: para sempre. Eu quero morar na casa do Senhor. O Antigo Testamento apresenta Deus como um pastor de ovelhas, aquele que tem todo o carinho. Esse pastor de ovelhas não é o ricaço que tem 300.000 ovelhas, não. É aquele pastor que tem 10 ovelhas e cada ovelha dele tem um nome. Essa é a branquinha, aquela é a pintada, aquela é a cara branca, aquela é a lilia, aquela... É aquele pastor carinhoso que carrega ela no colo quando ela está ferida, que tira a bexiga, que passa o óleo, que dorme pertinho dele. É essa imagem, meus amados irmãos, que o cristão precisa ter de Deus. E a salvação nos restaura a comunhão com Deus. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Nós estamos falando aqui que a salvação não vem de obras. É por meio da graça de Deus que ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre 2 caminhos: salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. E aí, meu querido, eu vou convidar você que está com a Bíblia aí a abrir de novo João capítulo 7 e versículo 17, para você prestar atenção numa palavra. Jesus ensinando, vou puxar um pouquinho mais. E Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, presta atenção comigo, Jesus está obrigando a seguir o mandamento do Pai dele, a doutrina do Pai? Não. Ele está falando assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, quer dizer, de Deus, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Não é porque Deus te libertou, meu, do poder do pecado, e essa vontade dele, que você tem que ficar ali como se você fosse arregimentado de maneira que você não possa fugir. Você não virou um prisioneiro de Cristo. Eu posso me tornar um prisioneiro de Cristo se eu quiser. O apóstolo Paulo fala: eu sou prisioneiro do Senhor. E aí, meus irmãos, nós estamos 10 minutinhos, então eu vou falar para vocês como se era um escravo no Antigo Testamento. Isso aqui é importante para você ter uma ideia das coisas.
Porque às vezes a pessoa pensa que o escravo, o chamado servo, ele é servo por obrigação. Nós temos uma ideia moderna do escravo, né? Onde o camarada era comprado num lugar, vendido no outro, e o camarada era obrigado aqui. Se ele quisesse libertar, tinha que comprar uma alforria, né? Mas a imagem do servo do Antigo Testamento não é só essa. Uma pessoa podia ser escravo por vontade própria? Podia. O Antigo Testamento era o seguinte: entraram na terra prometida, cada um ganhou a sua parte, cada tribo ganhou a sua parte, cada família daquela tribo recebia uma porção daquela terra, e daí a pessoa ia trabalhando naquela terra. Só que existia tempo que dava muita chuva, muito sol, fazia mau negócio, ficava doente, ele ia vendendo para outro irmão, vendendo. Daqui a pouco não tinha mais nada. Ele chegava para aquele camarada que comprou todas as suas terras, dizendo o seguinte: ó, eu não tenho mais terra, a minha vida é tão grande, eu vou viver com o senhor, eu sou teu servo, eu sou teu escravo. E ele podia viver ali até o 49º ano. Quando chegava no 50º ano, aos 50 anos, era o ano da libertação, do jubileu. E todo aquele que chegava ao jubileu, o dono da terra tinha que restituir toda a terra daquele homem, inclusive recursos para ele retomar tudo novamente. Mas se aquele homem gostasse muito daquele camarada que comprou a terra dele, ele falava o seguinte: ó, eu quero ficar com o senhor, eu não quero mais minha terra não, quero ficar com o senhor, porque o senhor me trata melhor do que se fosse eu. Se fosse eu que estivesse cuidando das minhas terras, eu já tinha perdido elas 50 vezes, não tinha comida, bebida, morada, não tinha nada. Eu quero ficar com o senhor. Então eles iam diante de um juiz e falavam: a seguinte situação dele é essa, ele não quer voltar para a terra dele, ele quer ficar comigo por vontade dele. E o camarada falava: ó, eu quero ficar lá por vontade própria. Então aquela pessoa pegava a orelha dele, furava a orelha dessa pessoa, colocava um brinco nela, e eu penso comigo que naquele brinco tinha alguma marcação do dono, e aquela pessoa se tornava escrava por vontade própria. Então, quando andava, ele via alguém que tinha a sua orelha furada, tinha um brinco nele, os outros todos identificavam que aquela pessoa era um escravo por vontade própria, não estava lá por obrigação, é porque ele queria. É nesse sentido que Paulo fala: eu sou prisioneiro do Senhor, eu quero ficar preso a Ele. Não é que Ele me obrigou a ficar aqui, não, é eu que quero ficar ligado nele, e não vou embora daqui. É semelhante Noemi e Ruth, quando ela não tinha mais filhos para dar filho a ela, falou para ela: você como mulherada, vai para a casa dos pais de vocês, porque eu já estou em idade avançada. Se ainda eu for ter filho para dar para vocês, não vai dar tempo, sou velho, sou estéril, volta para a casa do teu pai. Uma voltou, mas a Ruth disse: não vou, eu quero ficar com a senhora. Aonde a senhora for, eu vou. Aonde a senhora pousar, eu posso. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. A senhora me deu liberdade, mas eu não quero deixar a senhora, eu quero continuar. Você conhece a história, entendeu? Se desenvolver na situação. Essa é a condição, meu amado, que o Evangelho te coloca. Se você quiser, a Bíblia diz, e Cristo diz: olha, todo aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas se você quiser, não vou pegar uma cruz, jogar na tua bunda e falar: ó, vamos comigo, porque você é obrigado. Não, você não é obrigado, é se você quiser vir. Vamos à frente, vamos lá. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Isso aqui está importante, presta atenção comigo no passo a passo. Uma pessoa foi lá e pregou o Evangelho. O Evangelho tem a capacidade, tem o poder de abrir os olhos espirituais do morto
Ele tem o poder de abrir os ouvidos da pessoa que era incrédula e cega pelo poder de Satanás. Veja o que o Evangelho faz: e dá a ela a capacidade de desenvolver a fé. Esse é o poder do Evangelho. Por isso que ele tem o poder de ressuscitar o morto. A pregação do Evangelho é diferente de qualquer discurso que existe no mundo. Ele abre o ouvido espiritual, ele abre o olho espiritual do pecador e dá para ele a capacidade de desenvolver a fé. Tudo isso não é nosso, tudo isso é dom de Deus. Deus, com a sua graça, nos permite ouvir a sua voz e atender a Ele, se nós assim o desejarmos. Segundo ponto, para nós ir fechando: as obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, parte B do versículo 8 do capítulo 2, trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica a salvação, não vem das obras, e a sequência diz: para que ninguém se glorie, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Com a salvação é uma realização divina. Agora somos feitura sua, criada em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, agora somos de uma perspectiva positiva. Somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Para nós irmos encerrando a nossa lição, toda a vida, toda a existência do ser humano salvo foi salvo pela fé. Pela fé. Se você pegar Abraão e ler Hebreus, livro aos Hebreus, vai dizer o seguinte: Abraão foi justificado pelas obras? Não. Abraão foi justificado pela fé, e os seus pecados não lhe foram imputados, não lhe foram cobrados. A Bíblia diz que ele creu e por isso foi feito pai da fé, foi justificado diante de Deus, alcançou o favor divino através da fé. Agora, como é que ficam as boas obras? Porque aqui é interessante, meu querido, porque tem gente que ele acha que o sangue de Jesus está sobre a vida dele, que ele pode viver pecando, né? A carta romana diz o seguinte: então eu posso viver pecando para que a graça de Deus se manifeste mais em mim? Claro que não, meu amado. Eu preciso andar em novidade de vida, em novidade de vida. Quando eu pratico as boas obras, depois de ter aceitado Jesus, isso é fruto do Espírito de Deus na minha vida. Eu só pratico aquilo porque existe virtude de Deus em mim e agora eu faço. Então ninguém, irmãos, vai dizer o seguinte: ele é salvo porque ele é bonzinho. Não. A Bíblia diz o seguinte: todos foram encerrados debaixo da maldição do pecado. Todos os pecados estão destituídos. Para quê? Para que Deus usasse de misericórdia para com todos. Todos estavam mortos, mas a misericórdia de Deus veio sobre todos nós, para que dessa maneira pudéssemos aceitar o sacrifício da cruz, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e então alcançar a salvação pela fé. Nossa conclusão: nós já estamos em cima do horário. Antes da regeneração, antes de ter Cristo, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação
nos foi concedida independentemente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Que Deus abençoe muito a tua vida por você ter estado conosco nesta manhã, pelos obreiros que estão aqui, pelos irmãos que estão aqui também nesta manhã. Que Deus abençoe muito a tua vida, e nós continuamos crendo que o Evangelho é o poder de Deus para libertar o ser humano do poder do pecado, para ele viver uma nova vida. E é por isso que nós estamos aqui. Nós vamos estar em pé. Nós vamos orar a Deus nesse instante e ver que Deus abençoe a tua vida. Você que ainda não tem Jesus e precisa abandonar a vida que você leva, só você sabe a vida que você leva. Nós que estamos aqui, meus filhos, nós somos diferentes de você, não. Nós também vivíamos no mundo, mas alguém pregou para nós. Alguém pregou para nós. E o Evangelho teve efeito, alcançou a nossa alma. Alcançou a nossa alma. Quero dizer para você que me vê e ouve, que a mão de Deus continua estendida para nós, para nos alcançar. Cristo morreu na cruz para resgatar a vida de todos. Você que ainda tem um parente, um colega, um amigo que não aceitou Jesus, vamos orar por ele, pregue para ele com carinho, mostre para ele que Jesus tem poder de mudar a vida dele. Nós vamos orar também pela igreja, para que a igreja continue sendo coluna da verdade, voz no deserto, clamando aos quatro ventos deste mundo, porque em breve Jesus vai vir. O tempo vai se encerrar e não vai dar tempo mais de trabalhar, mas enquanto tivermos vida e Deus nos der condições, vamos anunciar a todos quanto for possível. Oramos. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome mais uma vez nessa manhã de domingo, primeiro dia da semana, Jesus. Muito obrigado pela oportunidade de estar na Tua casa, Senhor Deus, com alguns poucos irmãos, mas com muitos que estão, Senhor Deus, espalhados pelo mundo todo e tiveram a oportunidade de ouvir mais uma vez a pregação e ensino da Tua palavra. Que ela tenha efeito, que o Teu Evangelho trabalhe. Eu sei que Ele trabalha, Pai. Ainda que os nossos olhos não vejam onde cai a semente, essa semente vai encontrar uma terra fértil e vai produzir, Senhor Deus, vai produzir arrependimento, e vai vir a salvação, Pai, e vai vir, Senhor Deus, o livramento da morte, e vai vir a novidade de vida, e vai vir as bênçãos que estão guardadas em Ti, ó Pai amado. Abençoa a Tua igreja em todo o mundo, Pai, aonde estiver um servo Teu, que a Tua bênção esteja sobre a vida dele, que a Tua igreja siga, Senhor Deus, triunfante, forte, alegre e poderosa, anunciando sempre as boas novas da salvação, Jesus. Seja conosco um dia mais, nós pedimos a Tua bênção, no nome santo de Jesus. Deus abençoe a todos, e querendo Deus, tem trabalho à noite, nós avisamos assim proceder, e a semana segue, orando a Deus, para que Deus dê melhores dias para cada um de nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus.